Olá, meu nome é Flávio Barros, esse é o nosso canal Pensar Diferente. Hoje nós vamos inaugurar uma sequência de vídeos onde nós vamos estar falando de pessoas tóxicas e pessoas que curam. No vídeo de hoje, nós vamos falar e refletir sobre pessoas tóxicas, para que a gente possa compreender se nós somos essa pessoa ou se nós estamos cercados de pessoas assim. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre pessoas que curam, para que nós possamos também perceber se assim somos e a quantidade de pessoas que curam nos cercam. E depois, no terceiro vídeo, nós vamos falar como lidar com pessoas tóxicas e como não ser uma e como ser uma pessoa que cura. Fica ligadinho e acompanhe a nossa reflexão de hoje. Então, meus queridos, a gente sempre entende pessoas tóxicas como sendo aquelas pessoas que de alguma maneira são muito negativas e invejosas, que o tempo todo de alguma forma estão ali secando, permeando de forma negativa a nossa vida e a nossa existência. Beleza, está correto, mas eu quero ir um pouquinho para além. Por isso eu vou trazer 10 características de pessoas tóxicas para que a gente possa refletir. Você pode descobrir-se como uma pessoa tóxica ou você pode descobrir que ao teu redor tem muitas pessoas tóxicas. E a gente precisa já pensar que a gente entende que pessoa tóxica é aquela pessoa que é o vizinho que eu não me dou bem, que é alguém que me detesta e que eu também não gosto dele ou não gosto dela, mas pessoas tóxicas, elas estão ao nosso redor em todos os nossos contextos sociais. A gente pode se deparar e lidar com elas dentro da nossa própria casa. A gente pode lidar com elas dentro do nosso grupo de amigos, dentro do nosso grupo de familiares. Então, pessoas que são tóxicas estão em todos os lugares, em todos os momentos. O que seriam essas pessoas tóxicas? Seriam pessoas que de alguma forma influenciam e contaminam, podemos assim dizer, de uma forma muito negativa ou envenenam, usando uma palavra mais forte, a nossa existência, o nosso existir, o nosso ser, os nossos afetos, aquilo que a gente é. Para que a gente possa pensar, um dos pontos que pode nos tornar pessoas tóxicas são pessoas arrogantes. Por que pessoas arrogantes são pessoas tóxicas? Porque elas são intimidadoras, elas intimidam as outras. E automaticamente elas se colocam no lugares de superiores. O outro é menor do que eu. Pensa você lidar com alguém que todo momento quer te inferiorizar e se colocar acima de você. Isso é basicamente muito atravessador para a nossa autoestima, para a nossa auto-reafirmação enquanto pessoa. Também as pessoas que se fazem de vítimas. A gente pode ser cercado de pessoas assim. Como assim pessoas que se fazem de vítimas? Pessoas que o tempo todo atribuem as suas questões, as suas dificuldades ao outro, nunca se responsabilizam pelo aquilo que são ou fazem. É sempre culpa do outro, o outro que é sempre responsável. A gente tem essa tendência de o tempo todo transferir para o outro e a gente nunca consegue se responsabilizar em nada. A gente precisa pensar que a gente pode ser uma pessoa vítima, uma pessoa tão melindra que a gente tem que ter todos os cuidados do mundo para poder tratar, porque ela se coloca naquele lugar de vítima e aí causa todo aquele transtorno, aquele desconforto, aquele desgaste emocional na gente. E isso é desgastante, isso é tóxico demais. Pessoas também que são controladoras, que controlam tudo, que estão acima de tudo, do bem e do mal. Eu sei de tudo, eu sou o suprassumo da sapiência humana. Todo saber eu detenho. Então, eu controlo tudo e todos. Tudo tem que ser do meu jeito, da minha forma. Se não for, eu nunca considero a opinião, eu nunca considero o que o outro traz, eu não considero as habilidades do outro. O que eu penso, a forma como eu vejo é sempre a melhor e não há espaço para outra pessoa. E aí eu quero que todos se movimentem, se articulam, se comportem, sejam da maneira como eu quero que elas sejam. Isso é controlar o outro. Então a gente precisa pensar bastante esses tipos de relações com esse tipo de pessoas também e também perceber em nós se nós temos ou não essas características. Uma outra ponto são as pessoas invejosas, porque o tempo todo ela não está contente, ela não consegue se alegrar com a tua conquista, com o que tu tem, com o que tu ganha, com o que tu avança na vida. Ela até tenta ou pode até fingir, mas no fundo aquilo não é real, não é verdadeiro, porque ela não se alegra com as tuas conquistas, com as tuas vitórias, ela não se alegra com o bem que você
consegue conquistar na sua vida. É tipo de pessoa que seca a pimenteira, a gente diz por aí, porque elas são invejosas demais e não estão felizes com o que você conquista, com o bem que você consegue trazer para a tua vida ou para a vida dos que te cercam. Pessoas também mentirosas, elas minam, porque pensa você lidar com alguém que não é transparente, que não é verdadeiro com você. O tempo todo ela mente, ela te engana e ela não demonstra de fato o que sente, o que é, porque ela gosta de esconder as coisas. E aí você acaba não tendo uma relação muito clara, né, ali transparente com essas pessoas, e aí isso vai impactando a tua relação, vai te adoecendo, te gerando ansiedade, porque você nunca sabe se é verdade ou não, se deve confiar ou se não deve. É muito desgastante pra gente lidar com pessoas assim. Pessoas negativas, que o tempo todo nada é bom, o tempo todo elas veem a vida, a sua vida e a nossa vida sobre um viés negativo. Então elas estão sempre atribuindo uma carga de negatividade em tudo que fazem. Não vai dar certo, não é bom, não é bem assim, acho que isso não é bom, não vai dar certo, isso não é legal, não vai conseguir, não dá. E o tempo todo, nada dá, nada é bom, tudo é ruim, né? Pensa, você o tempo todo ser bombardeado por percepções de mundo negativas. Como que a gente fica? A gente adoece, isso se torna tóxico. Pessoas gananciosas, a gente não fala aquelas pessoas que querem vencer na vida, estamos falando daquela pessoa que é gananciosa e que quer coisas, custe o que custar, não importa, eu quero, eu vou conseguir. Essas pessoas são extremamente tóxicas porque elas não mensuram, elas não avaliam, elas querem e produzem o que for necessário para conseguirem o que querem. Pessoas que julgam, e assim, isso é terrivelmente, porque a gente nunca se coloca no lugar de alguém que julga. A gente sempre acha que a gente só está apenas tecendo um comentário ou alguma coisa em relação ao outro. Só que o julgamento, ele é muito ruim e danoso pra gente, porque a gente não consegue ser percebido, ser visto como a gente é, ou diante daquilo que a gente fez ou produziu, que não foi tão bom, ou seja lá o que for. A gente precisa avaliar que o julgamento, pessoas que julgam o tempo todo, elas estão o tempo todo te apontando e dizendo que você não é bom, e falando de alguma forma sobre você. E essas pessoas acabam se atendo, né, e se atrelando a aspectos que não são bons, porque elas te julgam por algo que às vezes não é verdadeiro, podem falar coisas que não são tão reais, porque elas são julgadoras. Pensa alguém te julgando o tempo todo. Como desgastante é afetivamente lidar com pessoas que o tempo todo estão te julgando. Principalmente também aquelas pessoas fofoqueiras e também críticas, né? A fofoca e a crítica é muito ruim, porque alguém te massificar o tempo todo com crítica dizendo que você não é bom, isso é muito ruim, né? E pessoas fofoqueiras, geralmente as pessoas não se veem como fofoqueiras, elas só fazem comentários. A gente só faz comentário, né? A gente não faz fofoca. A gente não fala de um, depois está falando do outro, ou às vezes o que você ouviu do outro, você está comentando com uma outra terceira pessoa. Você não consegue guardar, e quando você vê, você já fez um inferno na vida das pessoas, ou a sua vida se tornou um inferno por causa dessas pessoas, mas você está aí nutrindo essa relação que está sendo tóxica, e em nenhum momento você está pontuando essa pessoa. Ou então, como eu falei, pessoas críticas que o tempo todo, nada do que tu faz é bom. Tem sempre uma crítica, tem sempre uma crítica, tem sempre uma crítica. Pessoas que são críticas demais, criticam tudo, são muito tóxicas e não nos fazem bem, né? Porque a gente acaba, de alguma forma, sendo o tempo todo desvalidado. Lembra dos vídeos anteriores que eu falei sobre validação? É o tempo todo desvalidado, alguém dizendo para você que você não faz nada bom nem direito. A crítica, ela tem essa conotação. E pessoas que são sem caráter, né? Que é meio que aquela pessoa que tem tudo isso aí, que é fofoqueira, não é honesta, que não é íntegra, né? E ela acaba tendo todo um arcabouço de todas essas características que eu mencionei aí anteriormente. Então a gente precisa reavaliar que tipo de comportamento a gente está produzindo nas nossas relações, se nós não estamos sendo essa pessoa que é tóxica, ou se nós estamos cercados de pessoas que o tempo todo estão ali à nossa volta, mas estão nos envenenando de alguma forma, com coisas e provocando sentimentos ruins, e provocando ansiedade, e provocando sentimentos melancólicos, angustiantes, intimidadores, e provocando sentimentos de inferioridade, e provocando sentimentos de ser menor, de ser pequeno. Esse tipo de pessoas a gente precisa estar atento a nós também, porque por mais que a gente não seja uma pessoa inteiramente tóxica, a gente pode produzir
comportamentos tóxicos dentro das nossas relações. Tem pessoas que são realmente tóxicas, mas tem pessoas que a gente tem muitas características. Então a gente precisa avaliar aí quais são essas pessoas, quem são essas pessoas e se a gente está produzindo ou não. Então que você possa compartilhar esse vídeo de reflexão, convidar a outras pessoas a assistirem a nossa série de vídeos que vão estar bem bacanas para a gente pensar e que você possa ser um contribuidor para que a gente possa refletir, para que mais outras pessoas possam refletir. Você é uma pessoa tóxica? Sim ou não? Pense aí sobre isso. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e vamos, #pensar diferente. Obrigado por ficar comigo. Beijo, tchau, tchau. Ótima reflexão.